pessoal, tudo beleza? Eu sou o Victor e esse é o canal Omega Rancun. Por acaso vocês já sentiram que Dragon Ball já não é mais o mesmo anime que era antes? Antigamente a gente tinha histórias muito fantásticas, lutas incríveis e personagens bem desenvolvidos. E conforme fomos chegando em Dragon Ball Super, isso parece que foi se perdendo. Em Dragon Ball Super, apesar de acompanharmos a jornada de um Goku mais velho e mais experiente, nós temos o personagem em sua versão mais boba e infantil. Já se perguntaram por que isso acontece? Simples, porque infelizmente Dragon Ball hoje em dia é visto apenas como um desenho infantil, criado por seus produtores e criadores unicamente para ganhar lucro em cima de lucro e espremer esse limão até a última gota. Infelizmente para nós, fãs de longa data que acompanham a história de Son Goku desde a saga clássica de Dragon Ball, os produtores da Toei já não parecem se importar tanto com esse público e agora parecem apenas se preocupar em direcionar esse desenho para o público infantil no intuito de vender bonecos e ganhar com publicidade, brinquedos, coisas do tipo. A saga do Goku Black foi talvez uma das melhores sagas do novo Dragon Ball, Dragon Ball Super. Mesmo assim, eu sempre me pergunto o porquê que ela foi tão mal aproveitada. Talvez por ela simplesmente dar um senso de continuidade para a trama, resgatando assim muitos fãs antigos. Mas talvez para a Toei, os fãs antigos já não se interessem tanto por comprar coisas de Dragon Ball ou simplesmente, enfim, acompanhar o anime como um todo, e eles preferiram apressar essa saga e terminá-la e focar em uma saga de torneio, que apesar de ter boas partes, inclusive uma boa transformação para o Goku, que é o instinto superior, também não podemos negar que é uma saga um tanto mais infantil do que a apresentada na saga Goku Black. Apesar da saga GT ser muito criticada, acredito que ela trouxe, pelo menos no final, um final satisfatório para a saga Dragon Ball, um final maduro e até um tanto melancólico, algo que realmente eu não esperava da obra. Inclusive eu chorei assistindo esse episódio. Acredito que muitos de vocês também choraram ao assistir a despedida de Goku. Porém, enquanto isso, na saga de Dragon Ball Super, temos erros bizarros, como por exemplo a brusca mudança na personalidade do Vegeta, que em alguns momentos chega a ser como considerado um palhaço, e eu não entendo realmente o porquê desse humor ser tão retardado. Desculpa para quem gosta, não estou chamando ninguém de retardado, mas esse humor que eles fazem realmente chega a ser retardado e é muito descaracterizante com o personagem do Vegeta, que na minha opinião teve um arco de redenção muito bonito na saga Majin Buu de Dragon Ball Z e também na saga de Dragon Ball GT. No final ele chega até a chamar o Goku, né, de Goku mesmo. Tipo, ele vira realmente o protetor e a última esperança da Terra. Ele pede para Goten, Trunks e Gohan fugirem com suas famílias, porque ele vai ficar na Terra e lutar até a morte contra o dragão maligno. Realmente acredito que, apesar de seus defeitos, se fosse para fazer um anime de Dragon Ball, teria sido melhor fazer uma continuação, né, do Dragon Ball GT, porque ele deixa alguns leques para isso. E você poderia trazer o Goku de volta de alguma forma, mas agora eles fazem o Super e basicamente apagam esse anime. E eu acho um pouco triste, porque é basicamente dizendo que assistimos todos aqueles 64 episódios para nada. Sem falar que com isso nós perdemos a maravilhosa transformação do Super Saiyajin 4, que com certeza é um dos designs mais inovadores de toda a história de Dragon Ball. Nesse caso, se nos perguntarmos o que talvez poderia ter sido melhor de ser feito para tratar a franquia com mais respeito e carinho e atenção com os fãs antigos.
Bom, eu acredito realmente que a primeira coisa seria não desconsiderar, talvez, o GT e seguir com a história para frente e mais além, e ver aonde esses personagens poderiam chegar e se fossem mais amadurecidos, amadurecidos cada vez mais, a gente veria o desenvolvimento de cada um deles emocionalmente e dramaticamente. Afinal, nós que crescemos com essas histórias já estávamos crescidos e poderia ser interessante ver uma versão mais adulta de Dragon Ball, uma versão um pouco mais séria, uma versão um pouco mais dramática e com um senso de perigo maior. Não precisava não ter momentos de humor, né? Até porque tem muitos fãs que são crianças, né? Mas realmente acho que eles poderiam fazer um equilíbrio entre os dois. Uma das coisas que eu humildemente consideraria como algo indispensável seria o surgimento de um novo vilão, mas esse que realmente tivesse uma história muito bem desenvolvida, explicando quais são as motivações dele. No meu caso, acredito que poderia ser até um Super Saiyajin, alguém vindo de um universo que foi completamente destruído e ele precisasse exclusivamente do planeta Terra, porque só no planeta Terra, onde habita Goku e seus amigos, existem condições específicas necessárias para ele seguir com a sua raça e sobreviver. Então eles teriam que enfrentar o Goku porque eles iriam querer tomar esse planeta para sua raça, mas o Goku obviamente não iria permitir, né? Talvez ele até ofereceria uma solução pacífica, tentaria dialogar, mas esse Saiyajin maligno, digamos assim, não iria querer dialogar porque ele tem traumas, ele não confia em ninguém, ele teria toda uma história de traição, uma história realmente um pouco mais adulta e convincente, né? A primeira coisa que esse vilão mais inteligente provavelmente pensaria e faria seria analisar todo o histórico de seus inimigos, nesse caso Goku, Vegeta e os outros. E com certeza ele perceberia uma coisa: esses caras foram derrotados. Eles foram derrotados várias vezes, mas por alguma razão eles venceram. Por que que eles continuam vencendo? Qual que é o segredo deles? Eles chegaram a morrer, mas voltaram. O que faz esses caras continuarem vencendo e sobrevivendo até aqui? A resposta que esse vilão encontraria para isso seria nada mais, nada menos do que as esferas do dragão. Esse é o segredo do porquê eles sempre sobrevivem, sempre voltam e conseguem derrotar seus vilões. Então a primeira coisa que esse vilão faria seria realmente encontrar essas esferas e simplesmente destruí-las. Assim, Goku e seus amigos não teriam mais ao que recorrer. Eles destruiriam não só essas esferas da Terra, mas como todas. Também a Namekusei. Qualquer uma que eles encontrassem, eles destruiriam. Obviamente, o roteiro teria que contar em sua história que por dar algum tipo de desculpa, mas dizendo, por exemplo, que essas esferas não poderiam ajudá-los a reviver seu planeta ou seu universo, porque essas esferas só funcionam naquele universo, não funcionariam para realizar desejos para pessoas de outro universo. E por essa razão, esse vilão não poderia pedir para reconstruir o seu planeta ou algo do tipo. Com todas as esferas destruídas, não haveria mais esperança para Goku e seus amigos. Essa seria uma ameaça real, a mais real de todas. Quem morresse não teria volta. Eles precisavam se doar ao máximo e encontrar um jeito não só com seus poderes aumentados, mas também de vencer esse guerreiro na base da inteligência, porque força não seria o bastante, embora também fosse necessário, porque esse guerreiro, esse Saiyajin maligno, teria um exército, um planeta inteiro, que começaria a invadir a Terra e o mundo se tornaria uma guerra. Goku finalmente chegaria ao seu limite, tanto físico quanto emocional, mas mesmo assim não seria o suficiente para acabar com o planeta inteiro. Ele veria a essa altura alguns de seus amigos morrer, talvez Tenshinhan ou Yantia, ou até mesmo uma morte mais dramática, como, eu não diria a Bulma, mas talvez a mãe da Bulma, tudo isso para deixar o clima mais denso, mais frio. A ameaça ficaria no ar o tempo inteiro, e Goku só pensaria em como poderia acabar com isso. Veríamos um Goku mais focado
ele estaria um pouco diferente, porque ele nunca viu uma ameaça tão grande, uma ameaça que tirasse realmente todas as esperanças dele. O clima na Terra realmente ficaria terrível, teria muitas perdas na Terra, no mundo inteiro. Este novo vilão iria não só destroçar Goku e seus amigos nos combates, como também emocionalmente. Ele iria dizer algo como: vocês sobreviveram esse tempo todo, aumentaram suas forças, tudo porque tinham vantagens demais, tinham coisas que as outras pessoas não tinham. Essas esferas é que salvavam você. Essas esferas é que venciam as suas guerras. Vocês não merecem esse planeta. Agora eu e a minha raça sobrevivemos só na base do esforço, só na base da persistência. Esse planeta, por direito, deve ser nosso, porque nós lutamos a vida inteira sozinhos sem ajuda. Quem eu perdi não pode voltar. E por isso, eu tenho que vencer, porque eu não tenho nada que me ajude. Seria um vilão também com uma história que nós ficaríamos um pouco sentiremos um pouco de empatia por ele, mas ao mesmo tempo veríamos que isso está afetando ele psicologicamente e o está transformando em algo ruim, fazendo seguir por um caminho errado. Por mais que as transformações de Dragon Ball sejam algo incrível e que nos atrai, para fazer um diferencial nessa que poderia ser a saga definitiva, Goku e Vegeta tentariam, mas não alcançariam um novo nível em Super Saiyajin, tendo que recorrer a desenvolver novas técnicas e habilidades para poder enfrentar seus inimigos, e não só a transformações que mudem apenas a cor do cabelo. Ao ver que seus esforços não são o suficiente e o inimigo está em grande vantagem, eles chegariam a pensar se talvez não tivessem alcançado o seu limite, se talvez o Super Saiyajin 4 seja o máximo que eles poderiam alcançar. Essa, sem dúvida, era o grande fim. E nessa batalha, eles lutariam até o último suspiro, pois isso representa tudo que eles já foram, tudo que eles são e que gostariam de ser. Guerreiros, sem medo. Guerreiros que representam a esperança, mas dessa vez eles estariam não só com vontade de lutar, mas grato pelo planeta Terra, pelas pessoas que o acolheram, e eles iriam lutar com tudo de si, mesmo que soubessem que não poderiam ganhar. Finalmente chegaríamos na luta final, a última guerra, a verdadeira guerra, a batalha definitiva. E o grande vilão estaria do outro lado do campo de batalha, com todo o seu exército reunido. E é assim, desse jeito, a última batalha do universo, do mundo de Dragon Ball, começaria. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo e gostariam de ver a parte 2 com o grande final dessa incrível história, eu peço que, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para o canal poder crescer e o mais rápido possível eu estar trazendo essa continuação dessa história para vocês. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Por enquanto é isso e tchau!